Oi, tudo bem? Aqui é o Hinaldo, do canal Candidato 2020, o direito eleitoral no dia a dia, que eu tenho dicas para o eleitor, para o candidato, para o partido político. Então, estão me perguntando sobre o idoso. Hoje eu vou esclarecer sobre o idoso e, se der tempo, também eu vou falar um pouquinho sobre a biometria. Vou responder um pouquinho aquelas perguntas sobre a biometria e vou começar falando sobre o idoso e a biometria do idoso. Então, a primeira coisa que nós devemos perguntar é o que é o idoso para a justiça eleitoral? A partir de que idade a pessoa é considerada idosa para a justiça eleitoral? Existe a lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, que é o Estatuto do Idoso. E o Estatuto do Idoso, no seu artigo 1º, ele diz o seguinte: é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, se a pessoa tem 60 anos, por essa lei, que é a lei de número 10.741, também chamada de Estatuto do Idoso, a pessoa que tenha 60 anos ou mais já é idoso. A título de curiosidade, o parágrafo 2º do artigo 3º diz: dentre os idosos é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Quem tem 60 anos já tem prioridade. E quem tem mais de 80 anos tem prioridade em relação àqueles que têm mais de 60 anos, que têm 60 anos ou mais. Para o Estatuto do Idoso, quem tem idade igual ou superior a 60 anos é considerado idoso. E para a Justiça Eleitoral? Para a Justiça Eleitoral, nós temos que ir lá na Constituição, capítulo 4 dos Direitos Políticos, artigo 14, inciso 2º, do parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 70 anos. Então, se a pessoa fez 70 anos, não é obrigada mais a votar. E ninguém pode exigir o título. Veja só, o alistamento eleitoral é tornar-se eleitor. E o voto é ir lá no dia da eleição e votar. Eles são facultativos, ou seja, vota quem quiser, se alista quem quiser. Quem tiver mais de 70 anos. Aqui, ó, parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 70 anos. Então, é idoso pela lei, pelo Estatuto do Idoso, com 60 anos. Com 60 anos, 60, é obrigado a votar? Sim. Com 65 é obrigado a votar? Sim. Com 69 é obrigado a votar? Sim. Com 70 é obrigado a votar? Não. A partir dos 70 já não é obrigado a votar. E com 80, que tem a prioridade sobre os outros, também não é obrigado a votar. Ninguém pode exigir, pode exigir. Agora, se o eleitor com 72 anos, 73 anos quiser votar, aí sim ele tem que fazer a biometria nos locais, nas cidades onde o recadastramento biométrico está sendo obrigatório. Ah, mas se ele tem mais de 70 anos, não quis votar e o título foi cancelado e agora ele está querendo votar, como é que ele faz? Olha, ele tem até o dia 6 de maio. De acordo com a resolução do TSE 23.440, que disciplina os procedimentos para a realização da atualização ordinária do cadastro eleitoral, com a implementação da nova sistemática de identificação do eleitor, mediante incorporação de dados biométricos e por meio de revisões de eleitorado de ofício em municípios previamente selecionados pelos tribunais regionais eleitorais, da outras providências. O artigo 4º diz o seguinte: encerrado o período de revisão e efetivado o cancelamento no cadastro,
Nós estamos tratando do maior de 70 anos, com 72, 73, teve seu título cancelado. Fica autorizado o deferimento de novo alistamento. Novo alistamento. Ele pode se alistar novamente. Quando o eleitor com inscrição cancelada automaticamente pelo sistema, em decorrência de duplicidade ou pluralidade, não é o caso. Por força de óbito, não é o caso, está vivo, graças a Deus. De ausência às urnas nos 3 últimos pleitos, também não é o caso. Ou da revisão de eleitorado, foi o caso, revisão de eleitorado, revisão biométrica do eleitorado, quando o eleitor figurar em uma ou mais das situações previstas ou descritas no parágrafo 1º do artigo 2º desta resolução. Constitui, para os fins do caput deste artigo, restrições à quitação eleitoral, não impeditivas do exercício do voto. A pessoa pode votar. Se a pessoa tiver irregularidade na prestação de contas, pode votar. Tiver multas aplicadas por decisão definitiva da Justiça Eleitoral e não remidas e não pagas, pode votar. Inabilitação para exercício de função pública, pode votar. Inelegibilidade, pode votar também. É o que está escrito aqui. Restrições à quitação eleitoral não impeditivas do exercício do voto. Nesse caso, o eleitor com mais de 70 anos, ele não foi fazer o recadastramento biométrico, ele não queria votar, mas aí depois ele mudou de ideia e quis votar. Fica autorizado o deferimento de novo alistamento, terá que ir lá no cartório, munido da identidade do comprovante de residência, e ele tem que fazer isso até o dia 6 de maio, porque depois do dia 6 de maio o cadastro fecha. Inscreva-se no canal e deixe o seu comentário. Vamos aproveitar esses últimos minutinhos e vamos a 2 perguntas lá sobre a biometria. Aqui a página da biometria, da justiçaeleitoral.jus.br. Pergunta de número 7. Preciso refazer a biometria? Se você já fez o cadastro biométrico, não precisa fazê-lo novamente. Fique tranquilo. O título de eleitor de quem fez a biometria tem impresso no canto superior direito do documento o termo identificação biométrica. Portanto, se você já fez a biometria, não há necessidade de refazer. Pergunta de número 8. Por que a biometria é obrigatória? Em alguns municípios, a biometria já é obrigatória, enquanto em outros ela será em breve. Isso ocorre por questões operacionais e de planejamento da Justiça Eleitoral. Sendo assim, o cadastramento das digitais e da fotografia de todos os eleitores está sendo realizado progressivamente em todo o país. Para saber a situação em seu município, consulte o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado. Em vídeos anteriores nós já mostramos isso, mas eu vou dar uma clicada aqui mais uma vez. O mapa do Brasil, com todos os estados. Cada estado tem o seu Tribunal Regional Eleitoral. Paraná. Cliquei ali, vai abrir o site do Tribunal Regional do Paraná. E olha só, regularização da situação do eleitor vai até o dia 6 de maio de 2020. O que está no calendário eleitoral e que eu já venho falando há bastante tempo. Está aqui, ó, até o dia 6 de maio. Inscreva-se no canal e deixe o seu comentário. Então é isso. Com essa imagem bonita aí do TRE do Paraná e esse lembrete de que o eleitor tem até o dia 6 de maio de 2020 para regularizar sua situação, transferência, inscrição, revisão, segunda via, até o dia 6 de maio de 2020. E com essa imagem bela aí, nós iremos terminar mais uma vez, mais um vídeo no Candidato 2020, Direito Eleitoral no Dia a Dia, em que eu falo para o eleitor, falo para o partido e falo para o candidato também. Muito obrigado e até lá.